500 do auxílio moradia, 500 na conta da outra bolsa. Dá R$1.000 mais a alimentação. Então é praticamente, né, um salário mínimo ali que você recebe só para estudar. Quero café! Quero café! Tá começando o podcast Vida de Estudante, onde a gente fala sobre o mundo dos vestibulares e da vida universitária. Eu sou Francisco Moura e o tema do episódio de hoje é permanência estudantil e oportunidades de bolsa. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o professor Herbert e educador no Instituto de Física de São Carlos da USP e coordenador de diversos projetos de extensão. Seja muito bem-vindo, Herbert! Valeu, Francisco, valeu, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês e falar para a moçada e encorajar cada vez mais o pessoal para vir para a universidade. É nóis. Isso aí, vamos mostrar que esse é um sonho possível, né? Com certeza. E tá aqui também o meu parceiro de podcast e professor, que sabe muito bem sobre isso porque ele teve bolsa durante a faculdade inteira, Thiago Tolvo. Fala, meus queridos, Thiago Tolvo. Realmente eu recebi, desde o meu primeiro ano da faculdade eu tô recebendo bolsa lá, meus R$400, mamando nas tetas do governo, aproveitando, tudo o Vale Rolê. Muito trabalho para ter o Vale Rolê. Brincadeira, quem lidera a posse, né? Então, Herbert, antes da gente entrar de verdade no assunto, vamos primeiro saber um pouquinho sobre você. Quem é você e o que você faz aqui na USP? Ah, legal. Isso é interessante até para aproximar, quando eu falo dessas atividades de extensão, as pessoas acham que isso é novo, né? E que bolsas é uma coisa nova. Uhum. Eu vim de escola pública, eu estudei em São Carlos também, e quando estava aí no final do ensino médio, estava na dúvida de que curso fazer. Entre as dúvidas que eu tinha eram a área de exatas e um pouco da área de humanas. Eu queria ou publicidade e propaganda, ou matemática, ou física. Acabei optando por matemática. Por ser de São Carlos, aqui é uma cidade privilegiada, porque tem 2 universidades públicas, né? Incluindo a melhor do país, a USP. Não vamos esquecer. Entre as melhores da América Latina, né? Vale destacar também. E uma das melhores federais do país também, que é a UFSCar, né? A Universidade Federal de São Carlos. Inclusive, muita gente vem pra cá e confunde, né? Acha que só tem a USP, acha que só tem a UFSCar. Chama a USP de CAASO, né? Afinal, é nosso centro acadêmico. Você faz CAASO, né? Ou você faz federal, mas eu fiz o vestibular para matemática e entrei na USP e na UFSCar, acabei optando pela USP. Acabei no decorrer do primeiro ano do curso... Assim como todo mundo que passa na USP e na UFSCar, né? Exatamente. Opta sempre... Não, mas aí também tem muito curso, né? A UFSCAR tem cursos aí entre os melhores da América Latina, engenharia de materiais, enfim, né? Não precisa ficar defendendo não, calma. Não, tudo bem. Relaxa, relax. Vou falar, eu tenho um pezinho na Federal porque eu fiz o meu mestrado lá, né? Mas minha graduação e o meu doutorado foi na USP. A gente costuma falar o seguinte: quando você estuda numa universidade, independente de onde você continuar estudando, a sua universidade é a sua alma mater. E eu acho uma expressão super legal, né? Então a USP é a minha alma mater, né? Que é quem me deu esse primeiro encaminhamento e me formou. E eu acabei não terminando o curso de matemática, eu escolhi depois física, porque eu percebi que, apesar de serem exatas, são coisas bem diferentes. Uhum. E nessa minha trajetória... um pouco das atividades de extensão que eu coordeno tem muita relação com ela. Por exemplo, ajudar os alunos a escolher a profissão corretamente. Então, um pouco do que eu faço hoje tem relação com o que eu era quando aluno e o que eu senti de dificuldade, que eu tive problemas para fazer essa escolha, né? Então, hoje eu tento facilitar um pouco isso para os estudantes. Aí, fiz a minha graduação, fui dar aula também, fui professor de ensino médio na região de Ribeirão Preto, em São Carlos, escolas públicas, privadas. Depois ingressei aqui na USP, estou há 12 anos na Universidade de São Paulo como educador, coordenando vários projetos, como você falou, de extensão. Continuei estudando, né? Fiz meu mestrado, doutorado. E aí, o que eu posso falar hoje é que eu tento fazer a diferença na vida dos jovens, ajudando nessa escolha profissional e principalmente encorajando, porque a grande questão hoje é que o estudante, primeiro, às vezes falta perspectiva, né? Por que fazer um ensino superior? Será que vai me ajudar mesmo? Vale a pena eu estudar? Segundo, encorajar ele a sair da sua zona de conforto, porque
Só no estado de São Paulo nós temos 645 municípios. No Brasil são mais de 5 mil. Não são todos os municípios que têm uma universidade. Como eu disse, São Carlos é privilegiada. Tem 2 universidades públicas. Na verdade, tem mais do que 2, porque nós temos a FATEC também, que tem ensino superior. Tem os institutos federais. Aqui tem Instituto Federal, que tem ensino superior também. Tem universidades privadas. Então, a gente tem que falar quais são as universidades, quais são as oportunidades, onde ele pode estudar e como ele sobrevive. Porque como eu vou sair da minha cidade sem ter noção do que eu vou ter que fazer lá para estudar? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter onde morar? Eu acho que essa insegurança eu passei também, e por isso que eu ajudo, porque quando eu fui escolher entre matemática, física e publicidade e propaganda, o que me fez eliminar publicidade e propaganda é que eu deveria sair de São Carlos para estudar, não tinha esse curso aqui. E aí a minha família também ficou insegura. Não, como é que você vai fazer, ir para outra cidade? Como que você vai sobreviver lá? Eu acho que a gente também, inclusive, passou por isso. Todo mundo passa por esses questionamentos, né? Nossa, passei numa faculdade fora da minha cidade. O que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou me sustentar? Onde que eu vou morar? O que eu vou... Cara... E pior, tem que decidir isso em, sei lá, no dia da matrícula. Você vem um dia só, sua cidade é 300 quilômetros de onde vai fazer a faculdade. Você tem que vir aqui em um dia, você tem que resolver sua vida inteira. Isso é absurdo. No episódio que a gente gravou com a Sabrina, ela contou que quando ela descobriu que ela passou aqui na USP, ela descobriu, tipo, na sexta, ela tinha que se mudar no domingo e já tinha aula na segunda. É um negócio assim, né? É uma mudança de vida, né? É um negócio assim. Uma mudança do nada, assim. E aí a ideia é apaziguar um pouco esse degrau que existe, porque se não bastasse ser tudo novo, curso novo, vida nova, amigos novos, tem essa questão, né? Como que eu vou me manter lá no lugar onde eu tô indo? Será que eu sobrevivo? E muita gente acaba optando, por exemplo, não sabe dessas oportunidades que a gente vai comentar aqui, não sabe da oportunidade de conseguir bolsa, de conseguir sustentar, da permanência estudantil, e acaba optando, passou em um lugar longe e acaba não indo por causa disso. Sem justamente dúvida. Pensando no custo. Então isso daí, a pessoa perde uma oportunidade de mudar de vida, correr atrás do seu sonho, simplesmente porque ela acredita que não vai conseguir se manter no lugar. E eu acho que a palavra-chave é essa, Thiago, é sonho. A pessoa ela tem que primeiro sonhar, então a gente tem que estimular os alunos a sonharem. Eles têm esse direito de sonhar, de almejar um curso, uma profissão ou uma vida, né, que ele queira ter no futuro. Então ele tem que planejar esse futuro. O intuito daqui é justamente mostrar isso. Mostrar que existe esse futuro. A gente quer mostrar para os alunos, não só aluno de rede privada. Rede privada a galera já sabe. Então, fazer exercício para chegar no final do ano, vestibular e conseguir passar. Agora a gente quer também mostrar para os alunos de rede pública, eles podem também, eles têm direito, a universidade é para eles, a universidade é pública, é gratuita e eles têm todo o direito de estar aqui também. Mas eu te digo mais, Thiago, a questão, o aluno da escola privada, ele também tem essa insegurança, porque escolher a profissão não é muito fácil, muitas vezes tem uma influência muito forte da família. Nos estudantes de rede pública, nós temos aí, estatisticamente falando, grande parte desses estudantes vem de famílias que não tem ninguém com ensino superior. Já em escolas privadas, uma parte dos estudantes que ingressam na universidade, eles já têm algum parente, né, familiar que tem ensino superior que pode dar uma orientação melhor. Porém, a escolha da profissão ainda é muito complexa. O que você vai levar em conta para escolher a profissão? Quanto você vai ganhar? Que curso você vai fazer? E eu acho que mesmo tendo essas diversas influências da família, o jovem ele tem que ter segurança para seguir o seu sonho. Por isso que a palavra é o sonho mesmo. Porque você tem que ir em busca do seu sonho, né? E aí, se esse seu sonho ele tá aqui do lado, ou ele tá... Não importa quantos 1000 quilômetros daqui, você tem que ir atrás. Então, se você quer fazer medicina, não importa se você estudou numa escola privada, se você prestou, não passou em São Carlos, não passou em Bauru, Ribeirão Preto, São Paulo, não importa. Vai tentar com a sua nota em todos os lugares. Se você passou na Federal do Tocantins, maravilhoso, comemore, tá? Você vai ser feliz. E eu acho que o lance é a pessoa saber que vai chegar lá e ela vai ter infraestrutura também, que ela vai ter segurança. E aí mesmo um estudante de escola privada, ele também faz jus a essas bolsas, porque depois que ele ingressa, às vezes o aluno fez escola privada, mas ele é de uma família de classe média. E hoje a classe média no Brasil são 3 salários mínimos, né? Então a família ganha R$3.000, não é uma família que tem uma grande infraestrutura. Também não consegue sustentar 2 casas. Exatamente. Então como é que você faz? Então o aluno chega lá, ele também vai conseguir fazer jus a esses benefícios.
Parte dos benefícios, obviamente, são mais destinados aos alunos de mais baixa renda. Aí, o vestibular e o Enem, né, via o SISU, ele difere. Você pode ingressar via ampla concorrência, para quem fez universidade privada, ou escola pública, via as cotas, né, reserva de vagas. Agora, depois que você entra, o que a universidade olha principalmente é a tua renda. Então, se você fez uma universidade privada, você pode ter tido bolsa de 100% e você é de uma família humilde. E aí? Então você entrou pela ampla concorrência, mas lá na universidade você também vai fazer jus às bolsas. Então isso é muito importante. Fora outras que não tem critério de renda, como iniciação científica, Sim. que é muito legal. E aí, Herbert, então a gente falou aí de que é muito comum, né? Tipo, acontece com todo mundo que vai fazer uma faculdade fora da cidade de não saber como é que vai sustentar, onde vai morar, o que vai comer. E aí, assim, a gente conhece que a faculdade ela oferece bolsas de permanência estudantil. O que são essas bolsas e como é que funciona? Legal. Bom, existem vários tipos de bolsa e as que recebem esse nome de permanência estudantil têm relação exatamente com o fato de você dar o mínimo necessário para o aluno sobreviver ali para que ele permaneça estudando. Então, a prioridade de um aluno que entra no ensino superior é que ele estude, é que ele vá para frente. Para isso, as principais bolsas de permanência estudantil são alimentação. Vou dar um exemplo da USP. Hoje, a refeição completa na USP, o almoço ou o jantar com a sobremesa, a mistura, a sua bebida, que é um suco, né? A sobremesa pode ser uma fruta, um doce, completa, custa R$2 hoje. Ela é subsidiada, o que significa que as universidades, em geral, elas não cobram o que custa a refeição. Na USP é R$2, dependendo da universidade varia um pouco esse valor, mas são R$2 para o aluno ter a refeição completa. Se você põe isso na ponta do lápis, isso já são algumas centenas de reais quando você põe para o mês inteiro. Então, a primeira bolsa é a bolsa alimentação. Então, ele consegue almoçar, jantar e ainda tem o acesso ao café da manhã gratuito durante o mês. Tá? Então, é auxílio alimentação. Auxílio alimentação. A segunda principal é a moradia. Então, auxílio moradia, então é legal até falar, né? A palavra Mas isso é só uma dúvida. Assim que o aluno entra? O aluno entrou e já consegue essa bolsa ou tem um período? Então, isso que você falou, Thiago, vai variar de universidade para universidade. E era, digamos, na Universidade de São Paulo, um dos grandes problemas o aluno sair da casa dele sem saber se ele ia ter algum tipo de bolsa, né? Então, veja, quando eu falei a palavra auxílio e bolsa, é importante os alunos entenderem que a universidade, por exemplo, de São Paulo, a USP, a UFSCar, a Unicamp, a Unesp, elas são universidades públicas. Então, o que é bolsa na universidade? É sinônimo de auxílio. Ele recebe alguma coisa ou deixa de pagar alguma coisa. Que é diferente de falar de bolsa de universidade privada, né? O que é uma bolsa para estudar numa universidade privada? Aí ele deixar de pagar a mensalidade. É um desconto da mensalidade ou ele deixa de pagar. É legal falar isso porque quando a gente entra na universidade, a gente começa a ter contato com isso e fala todo dia. Todo dia durante 1, 2, 3, 4 ou mais anos, né, Thiago? Então, o que acontece muitas vezes, né, quando o aluno passa do tempo de formar, ele fica mais tempo aqui. Quando ele sai com um vocabulário, um arcabouço ali, que é de um monte de palavras que para ele faz sentido. Mas para o aluno que está lá na escola, ele não tem contato. Então, bolsa é um auxílio, é uma ajuda que ele vai ter. E aí, o que você falou, Thiago, o aluno sai da casa dele, ele vai ter que entrar, se matricular, vai ficar onde enquanto isso? Vai morar onde? Vai comer o quê? Não. Hoje a USP, quando o aluno faz a matrícula, a primeira etapa, ele não faz mais presencial. A matrícula é virtual. E quando ele faz a matrícula, Isso já era pensado antes ou é requisito da pandemia? Não, isso já foi pensado antes. Já estava sendo antes. Isso, tanto que, no caso, a matrícula online da USP, ela iniciou antes da pandemia. Porque tem duas fases a matrícula. A primeira que a gente chama a matrícula online. Antes era presencial, o aluno tinha que se deslocar até o lugar onde ele vai estudar e fazer a matrícula. Caso, a gente veio pra cá. Foi o caso de vocês. Onde a gente se conheceu, inclusive. Que o caso de vocês, né, já tem bastante tempo. Era antes do Instagram ser o que é hoje, né? Mas você vê que a tecnologia evolui. Mas se você pensar, nos últimos anos já era online a primeira fase da matrícula. Então o aluno vai lá e faz a matrícula online. Quando ele faz a matrícula, ele tem lá os dados dele, os dados socioeconômicos. Quando ele preenche
aparece já as bolsas que ele consegue ter acesso, ou os auxílios que ele pode ter acesso. Então, hoje, o aluno que ingressa na USP, ao fazer a matrícula online, ele já tem lá todas as possibilidades de auxílio que ele consegue ter acesso. Só pelos dados econômicos que ele colocou. Exato. E aí, feito isso, ele já chega aqui sabendo que ele vai comer gratuitamente e ele vai ter a moradia, por exemplo. Olha então, só, isso é muito legal, né? Uma dúvida, lá na matrícula ele vai colocar os dados socioeconômicos e tal. Isso tem que passar por alguma avaliação, assim... comprovação de renda, talvez? Alguma aprovação, alguma coisa, alguma análise para isso ser aprovado? Como é que é essa parte? Veja, existe a parte documental, né? Hoje, vou dar um exemplo, antes da matrícula, né? O aluno, por exemplo, para ingressar na universidade, ele tem que fazer o vestibular. Então, uma das primeiros lugares onde ele começa a ter contato com isso é para fazer a solicitação da isenção da taxa do vestibular. Então, por exemplo, você vai lá, Francisco, e vai falar assim, eu quero prestar FUVEST. Quanto tá a FUVEST? Tá mais de R$180. 180. Né? Tá, esse ano eu não sei quanto que foi o valor, mas já deve ter saído aí na mídia. Você vai fazer a solicitação de isenção da taxa ou, né, redução da taxa. E aí você tem que enviar toda a documentação comprobatória da tua renda online também, tá? Não precisa enviar por carta, antes era assim, ou depois entregava presencial, você faz o upload disso, tudo automático, e aí já sai uma comprovação. O que acontece? Isso pode ser verificado por um humano, ou, normalmente, além do documento, você preenche um formulário e um robô vai já elencar, né, esse formulário e vai dizer, olha, esse aluno aqui tem a baixa renda, esse aqui não tem, e assim por diante. Tecnologia da USP. Legal. Você viu? E acho que uma dúvida também que me veio aqui é se isso se isso é limitado de alguma forma, por exemplo... Vamos supor... Tem um excesso de alunos? Muitos alunos precisam de auxílio alimentação. A faculdade, ela consegue oferecer para todos ou chega numa hora que, até essa quantidade de alunos a faculdade consegue ajudar, mas teve alguns que não conseguiram porque já tinham preenchido todas as vagas? Não, essa pergunta é excelente porque também é exatamente um dos pontos que traz insegurança para o aluno. Será que eu vou conseguir? Então essa é muito legal, Francisco, porque antes de responder sua pergunta, eu vou te falar um pouquinho das palestras que eu dou nas escolas. Eu vou na escola e eu falo para o aluno, olha, os alunos que têm baixa renda conseguem o auxílio alimentação, vão almoçar e jantar de graça, não paga nada e vão ter auxílio moradia. Vai morar gratuitamente, não vai pagar água, energia elétrica, isso se você morar no alojamento, né, moradia estudantil, ou vai receber lá um valor para você pagar, por exemplo, a sua república ou aluguel. Pois bem, o que acontece? Normalmente os alunos falam assim, baixa renda. Aí a pessoa pensa assim, quem que é baixa renda? Ele logo imagina, é o senhor que está lá pedindo moeda no semáforo, é aquela pessoa que está passando necessidade que está lá na praça, é o desempregado. Então, vocês têm noção do que é baixa renda? Seria o quê? 2 salários mínimos até... não sei. Eu ia juntar 2 salários mínimos por pessoa? Por pessoa ou por família? Não, por família. Por família? Acho que... Eu não sei. Olha que legal, né? A gente tá aqui para aprender mesmo. Então, veja, é aí que entra o ponto, né? Quando a gente fala baixa renda, é importantíssimo a gente falar o que é essa tal baixa renda. A baixa renda, nos critérios da Universidade de São Paulo, inclusive você tem lá no próprio vestibular da FUVEST, tem um edital que explica, e tá no papel, o que é a baixa renda. Em geral, mas tá? como ler é difícil, né? Quem que lê o edital? Quem lê edital, né? E aí a gente precisa... Exatamente, então vamos explicar. Baixa renda é algo em torno de 1 a 1 salário mínimo e meio, de 1 a 1,5 salário mínimo per capita, por pessoa. Então, na sua família, você tem 4 pessoas. Um salário mínimo e meio dá mais ou menos R$ 1.500. Eu vou arredondar para baixo, tá? Vezes 4, dá R$ 6.000. É isso? Então, uma família com 4 pessoas que a família toda ganha, somado, abaixo de R$6.000, já está ali na faixa do que é baixa renda. Então, quem tem uma família que tem 4 pessoas e ganha mais do que isso, talvez não esteja enquadrado. Agora, vamos pensar no nosso país. Quantas famílias vão ser enquadradas no critério de baixa renda? Nossa, cara. Muitas, né? A maior parte da população. Exato. Então, é de 1 a 1,5 salário mínimo per capita, por pessoa.
quando você pensa isso, entra a segunda dúvida. Bom, se tem muita gente enquadrada, vai ter para todo mundo? Então aí é o ponto, né? O alojamento, a moradia estudantil, não tem espaço para todos que necessitam muitas vezes. Então, e esse número pode flutuar de ano para ano. Tem um ano que tem mais gente que precisa, tem outro ano que tem menos gente. Então a universidade ela tem o auxílio financeiro. O aluno, por exemplo, atualmente, tá? Então hoje nós estamos gravando junho de 2022, o valor do auxílio moradia da Universidade de São Paulo é de R$500 por mês. Aumentou. Tá? Aumentou. E deve aumentar aí nos próximos meses também, ou no próximo ano, provavelmente, por conta da inflação, né? Então, isso vai aumentando a arrecadação de impostos, então as coisas ficam mais caras para nós. Só que aí, quando a gente compra lá um produto, você pagava R$100, uma parcela daqueles R$100 é um imposto chamado ICMS. É daí que vem o dinheiro que mantém as universidades públicas estaduais no estado de São Paulo. É uma cota à parte. A reclamação do preço do combustível... Exato. Parte está vindo para cá. Parte está vindo para cá. E o que acontece? Quando sobe o preço do combustível... Vamos colocar de novo um produto hipotético, você pagava R$100, vamos supor que eram R$10 o imposto. Agora o produto subiu para R$150. O imposto, se for a mesma alíquota, é proporcional. Então ele subiu, você vai arrecadar R$15. Então o que acontece? O Estado arrecada mais. Arrecadando mais, uma parcela maior desse imposto vai para as universidades, porque é tudo mantido as proporções. E você tem, então, possibilidade de ampliar, por exemplo, os valores desses auxílios. Não tem auxílio moradia na moradia para todo mundo, tem o financeiro. A alimentação, a universidade subsidia. Aí existe um controle que é o seguinte, a universidade tem toda a estatística que é o que é a renda de cada aluno que ingressou. E como que isso vai mudando ao longo dos anos. E conforme as necessidades, ela vai votando orçamentos que destinam mais ou menos recurso para aquele próximo ano, para essa finalidade. Nos últimos anos, a Universidade de São Paulo investiu em torno de 250 milhões ano para permanência estudantil. Mas esse valor, então, né, como eu disse, ainda mais agora com a inflação que nós temos, deve ser alterado e deve ser alterado para mais. E esse valor dividido em todos os campos. Isso. Aqui, São Paulo... Exato. A USP, por exemplo, ela tem 8 campos, né? São São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, Pirassununga, Piracicaba, Lorena, Bauru, né? E São Carlos. Aí eu acho que eu devo ter falado 9, porque Santos é um campus... que na verdade ele faz uma parte do que está em São Paulo, que é a Escola Politécnica. Então nós temos lá um curso da Escola Politécnica. Em São Paulo nós temos mais de um campus, né? Nós, na verdade, temos a Zona Leste, né? O campus da Zona Leste e o campus do Butantã. Também temos no centro de São Paulo ali a Faculdade de Saúde, a Faculdade de Direito, próximo ali da Avenida Paulista, na Consolação também, próximo da Consolação, o Quadrilátero da Saúde, a Faculdade de Saúde Pública, Medicina, né? Então, a USP ela está relativamente espalhada pelo estado, nesses municípios que eu falei, mas ela tem uma comunidade muito grande. Então, por ano, são 11.147 vagas, aproximadamente aí, um pouco mais de 8.000 pelo ingresso via FUVEST, e as demais via Enem, SISU. E essas vagas aí, dessas 11.147, vem se destinando nos últimos anos também, metade delas para estudantes provenientes da escola pública. O fato, de novo, do aluno ter feito escola pública ou não, é referente ao ingresso. Quando ele vai pleitear as bolsas, o que vai valer é a renda, principalmente, tá? Então, é a condição socioeconômica dele. Muitas vezes, ele tem uma condição socioeconômica um pouco melhor, mais favorável, e ele pode não necessitar de determinado auxílio. Então, a sua opção, se você quiser ir ampla concorrência, quiser ir por cota de escola pública, não vai interferir em nada aqui na hora depois que você entrou. Não vai interferir. Entrou, não... É claro que o estudante de escola pública, a gente já tem a previsão de que ele tem, a maior parte deles tem a necessidade dessas bolsas. Mas o fato de você vir da escola pública não te garante isso, porque o critério é socioeconômico. E assim como você vier de uma escola particular, também não é uma coisa que vai te eliminar. Exatamente. Ótimo. É isso que é muito importante. Ótimo. Eu não sei, pra mim talvez ainda não ficou muito claro. A faculdade consegue oferecer, por exemplo, o auxílio alimentação para todo mundo que precisa?
Sim, a resposta é sim. Tá, então, porque foi bem longo, e aí pra mim não ficou então, claro se era um sim. Exato, então é isso que é legal. Então sim, ela consegue oferecer o auxílio Exatamente, consegue, porque não é uma surpresa para a universidade. O que eu quis dizer com toda essa resposta? De repente, não muda isso drasticamente de ano para ano. Então a universidade ela tem uma previsão orçamentária e ela sabe exatamente quantas pessoas, em geral, vão precisar, e isso tem uma margem de erro. Então, é atendido todo mundo que precisa. Hoje, o auxílio alimentação, não tem ninguém que tenha pleiteado e que tenha feito jus dentro dos critérios socioeconômicos que não tenha conseguido, tá? Legal. Isso é muito importante. E eu vejo isso, eu não vou poder falar por toda a universidade, ou por todas também, mas isso via de regra, vale para muitas delas, tá? Então, o auxílio alimentação é uma talvez, um dos auxílios que está mais presente nas universidades. Elas tentam fazer com que todos que precisam, de fato, tenham acesso. Acho que a alimentação é um bagulho muito básico, né, cara? É uma necessidade básica. E, por exemplo, da questão da moradia. A USP aqui, a USP São Carlos, onde a gente está gravando agora, tem um alojamento. O alojamento, os alunos conseguem morar lá e tal, conseguir vaga no alojamento. Porém, o alojamento, ele tem um espaço físico limitado. As vagas do alojamento terminam. Então aí, mesmo para o aluno que não conseguiu vaga no alojamento, ele tem o auxílio moradia, onde ele recebe para poder... R$500, né? R$500 por mês atualmente. Então, mesmo aluno que não conseguiu vaga no alojamento, ele recebe auxílio. Aí, e esse dinheiro, por exemplo, cai lá na conta do aluno. Isso. E o aluno tem que usar especificamente para pagar o aluguel, ou não? Ou ele acaba usando... coisas. O que acontece é que as contas do aluno, elas podem variar muito. Então, por exemplo, se ele mora numa república, dependendo da república que ele mora, vamos pegar um exemplo de São Carlos. Até é importante falar para os alunos que não têm muita noção. Quanto que custa o aluguel de uma kitnet em São Carlos? Uma kitnet comporta no máximo 2 pessoas. É feito, em geral, para uma pessoa. É um quarto conjugado com uma cozinha, tem um banheiro, né? E costuma ser um quarto bem grande, que dá para pôr ali uma escrivaninha para estudar e tudo mais. Uma kitnet em São Carlos, o aluguel gira em torno de R$650 a R$750. Se você dividir isso por 2 pessoas, vai dar aí na casa dos... Vamos pôr na média, tá? R$350 por pessoa. Mas também tem outras contas. Quando você mora no alojamento, na moradia estudantil, você não paga internet, você não paga água, você não paga energia elétrica, enquanto que quando você aluga um lugar, você tem esses outros custos. Então, respondendo a sua pergunta, né, sem florear muito, vai para a conta do aluno. E ele não precisa comprovar que ele pagou o aluguel com aquilo. Ele paga as contas dele, tá? Ele não precisa devolver para a universidade um comprovante do que ele está fazendo com aquele dinheiro. Ok. Sobrar um dinheiro, dá um rolê. Dá, com certeza. Tomara que sobre. Bolsa rolê, gente. Precisamos de bolsa rolê. A bolsa Tusca. Porque o preço do Tusca tá muito caro. É inflação, né? Fica aqui a minha indignação. O Tusca tá muito caro. Eu fui comprar 2, R$1.300, gente. Aí não dá, né? Precisa ter uma bolsa Tusca. Quantas bolsas eu preciso pra pagar o Tusca? Quantos meses eu preciso economizar? O curso é 5 anos. Quanto que eu preciso economizar por mês pra no último ano conseguir ir? Mas ele deu uma ideia que o curso é 4, tá, gente? A maioria. 5 é aquela empurradinha com a barriga que você dá numa matéria Eu ou outra. senti uma indireta que você deu assim, né, Thiago? Eu me formei no período ideal. Hein? Então tá bom. Eu senti uma indireta. Então você nem mamou tanto assim nas tetas do governo. Legal, Herbert. Então, a gente conversou sobre o auxílio moradia e o auxílio alimentação. Mas não é só isso. A faculdade também tem outras oportunidades. Quais outras oportunidades, quais outras formas o aluno consegue uma bolsa, consegue algo, uma fontezinha de renda ali, aqueles R$500, 400 pingando na conta dele? Ótimo. Essa é a pergunta, né? Porque o aluno, ele também não adianta ele só ter o que comer
e onde morar. Ele precisa ter uma outra fonte para ele ter para manter seus gastos, né? É a bolsinha rolê, né? Que você fala, Pra manter esse luxo esse dos luxo, alunos. né? Esse luxo. Esse luxo que o pessoal da escola pública, da faculdade pública tem, né? Pra manter essa balbúrdia que tá acontecendo Como que aqui. você vai manter a balbúrdia, né? Mas, na verdade, você pensar que a maior parte dos estudantes, eles são de fora do município. Então, quando eles vêm, eles se deslocam, eles gastam com transporte, né? Pra se deslocar, vem do município deles até aqui, volta. Você precisa, né, às vezes comprar uma roupa, um tênis, enfim, os seus gastos cotidianos que vão além da alimentação e da moradia. E uma calça para um adolescente custa mais de R$300, né, gente? Aí você tá indo nos rolezinhos, mas... É meme. Ah, eu tô por fora desse meme. Jovem hoje em dia não fala zoeira, fala meme. Ah, saquei. Bom, enfim, o que acontece aí é que você tem mais uma forma de auxílio, que é Bolsa Permanência hoje na Universidade de São Paulo. Essa eu não conhecia. Atualmente, o nome dela é Programa Unificado de Bolsas, é o PUB. PUB, né? E esse Programa Unificado de Bolsas, ele possibilita que o estudante, aí depois que ele entrou, tá? Esse é pós-ingresso, ele escolha algum projeto onde ele queira estudar, atuar, né? Participar desse projeto. E existem 3 vertentes. As 3 são ensino, por exemplo, você fez uma matéria que você tirou uma nota muito boa, tipo 8, né? Que é uma nota muito boa. Nota excelente. Altíssima, vale destacar. É possível tirar 8? Aí no semestre seguinte, essa matéria vai ser oferecida de novo. Você pode se candidatar, por exemplo, para ser um monitor, ou para você ajudar um professor a desenvolver um material didático, uma atividade de ensino. Então essa é a vertente ensino. Você tem outras, né? Tem um programa de monitoria também, tá? Que vai no mesmo caminho, mas em geral, você tem a bolsa na vertente ensino. Você desenvolve materiais e processos para a educação, em geral, para o ensino superior. Só um comentário, esse a gente participou, inclusive. No nosso último ano, o cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, aqui da USP de São Carlos, foi uma bolsa. Virou uma bolsa. Então, Isso. os professores do cursinho popular estavam recebendo bolsa e eu participei também escrevendo um material de matemática. A gente recebia tanto para dar as aulas quanto para escrever o material didático deles. Então eu participei lá, frente 2 do material de matemática do cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, eu recebi bolsa para escrever aquele material. Olha só, né? Isso é muito legal, né? Porque você aprendeu a desenvolver o material, você estudou para fazer tudo aquilo, né? Como eu estudei. Isso que eu ia falar, a gente não tá recebendo, tipo, fazer um trabalho aleatório. Não. Você tá fazendo alguma coisa que envolve, tem a ver com o seu curso, você tá aprendendo, você tá fazendo uma extensão, tá fazendo coisas que você vai usar no seu futuro, ganhando experiência profissional e ainda tá ganhando pra isso. Exatamente. Isso é maravilhoso. E o legal é que não é uma dedicação absurda, vale destacar isso, né? Essas bolsas, em geral, elas te pedem uma dedicação de 10 horas semanais, ou 2 horas por dia. Então você vai separar 2 horinhas ali do seu dia, e aí depende da bolsa, do tipo de projeto, pode ser de manhã, à tarde, à noite, tem uns que é de final de semana, enfim. Depende muito do projeto. E com essas 10 horas de dedicação, você tem uma formação complementar, que eu acho que isso é muito importante. Você aprende coisas que a sua graduação não vai te ensinar, como trabalho em equipe, a questão de trabalhar com os prazos, a autonomia de você receber uma atividade, uma tarefa, ir lá e cumprir essa tarefa. Enfim, tem uma série de fatores aí que te ajudam com isso, né? E o prazo é a parte mais difícil do projeto. Com certeza, sempre, né? Nossa, Por isso como que eu difícil. destaquei. Rapaz, é difícil. E isso que é legal. E aí as outras, como eu tinha falado, são 3 vertentes. Eu falei uma que é o ensino, mas as outras 2 são extensão universitária, Que é essa aí que eu participei. que é o que você participou. Então a extensão universitária são atividades diversas que são realizadas, em geral, extensão para o público além da universidade. Vou dar um exemplo. Tem um professor no Instituto de Física que desenvolveu um equipamento para tratar uma doença chamada osteoartrose. E lá ele usa um equipamento que tem um laser associado a um ultrassom e você aplica isso nas articulações do paciente que está com dor e você vai tratando. E você vai fazendo pesquisa, mas vai ajudando a população também. Isso é atividade de extensão, então você pode ter uma bolsa para isso. Ou, por exemplo,
eu tenho um projeto em que eu tenho alunos do ensino médio e eles têm uma aula uma vez por semana de robótica, de computação. E é um aluno da USP que dá essa aula. É uma atividade de extensão voltada para os alunos da educação básica, em geral da educação pública. Eu fazia isso. Como no caso aqui nosso curso é licenciatura, então eu já entrei aqui querendo dar aula. Sabendo que eu queria dar aula, eu procurei justamente um projeto que eu poderia dar aula. Então, assim, no meu primeiro ano de faculdade, além de estar dando aula no cursinho popular daqui, mesmo que eu não esteja ganhando nada, no começo eu não ganhava mesmo, no meio do ano eu tive a oportunidade de receber essa bolsa, R$400, onde eu ia nas escolas públicas e eu já tinha o contato das aulas. E foi numa experiência dessa que eu dei minha primeira aula e, assim, eu não esqueço até hoje. É um negócio, assim, que marca a gente, que conta como experiência e que hoje em dia, como eu estou trabalhando, tô nas redes particulares dando aula, fez toda a diferença. Não, isso que o Thiago falou é muito legal porque as histórias se repetem, né? Eu também fui fazer licenciatura, né, para ser professor de matemática, depois de física, e a minha primeira aula na vida foi num projeto de extensão, onde nós temos um museu aqui em São Carlos, que é o CDCC, o Centro de Divulgação Científica e Cultural, e lá tinha um projeto com alunos carentes, e eles iam uma vez por semana. E eles tinham aula de física, de experimentos, e a primeira aula da minha vida, a primeira vez que eu tive que chamar a atenção de uma turma foi nesse lugar. Então é muito legal, hora, né? Cara, porque um aluno da graduação, da licenciatura, às vezes a primeira aula dele vai ser no 3º ou no 4º ano. Quando tá fazendo só o estágio, só lá na frente. Só no estágio. Então se ele não tem uma outra oportunidade, como uma bolsa PIBID ou uma atividade de extensão, demora muito para ele sentir como é aplicar aquilo na profissão dele, né? Então a atividade de extensão é isso. E a última vertente... Só uma dúvida. Então, a extensão é uma forma da faculdade, tipo, dos alunos da universidade contribuir com a população, seria isso? Por exemplo, atendimento jurídico gratuito que tem, ou o pessoal, por exemplo, da enfermagem que faz atividades de extensão recebendo professores, alunos, população em geral para ensinar técnicas de ressuscitação, procedimentos de primeiros socorros, enfim, assim por diante. Então existe uma infinidade de atividades de extensão em todas as áreas do conhecimento. Vai das humanas, às exatas, às biológicas. Isso já é uma forma também da faculdade devolver para a sociedade o investimento que é feito na faculdade pública, né? Sim. Porque a faculdade é pública, os alunos aqui estudando não pagam, e isso tem que, de alguma forma, retornar algum benefício para a sociedade. E por isso que, em geral, essas atividades de extensão a gente chama de extramuros. Ela tende a ser para a população e ela vai até a população. Existem atividades de extensão que acontecem na universidade, mas muitas delas... a gente traz o público para cá. Exatamente, a gente traz o público para cá. Como, por exemplo, aqui no Instituto de Física nós temos um ciclo de palestras que chama-se Ciências 19 Horas. Então tem muitas atividades assim. Eu coordeno um projeto, né? Como o Francisco falou, eu coordeno vários, eu não falei de nenhum, né? Inclusive, o cursinho popular, você é o que é o coordenador, né? Exato. Então nós ainda é coordenador até hoje? Sim, mas aí nós temos... O que é o cursinho popular? O que é legal do cursinho popular é que ele é um cursinho feito por alunos, para alunos. Então, dentro da universidade, quando a gente tem alguém que precisa verificar presença, pagamento de bolsa e tudo mais, eu sou responsável. Só que quem faz a coordenação propriamente dita, que é grade horária, seleção do aluno e tudo mais, são os próprios alunos da universidade. Então, veja, quando o aluno ele vai fazer isso, ele aprende até a fazer a gestão do cursinho, né? A gente, nesse caso, deixa tudo para os alunos. Inclusive, esse cursinho nasceu da iniciativa dos alunos. Nossa, isso que é muito legal, né? Um dos projetos que eu coordeno se chama Universitário por um Dia. Então, as escolas, elas podem entrar no nosso site e fazer um agendamento para visitar aqui e os alunos, junto com o seu professor, passam o dia todo aqui. Então, eles têm uma palestra que fala um pouco disso que a gente está conversando aqui. Acesso e permanência estudantil. Depois, eles têm um pouco de show de física, onde eles revisam ou aprendem pela primeira vez conceitos de física de maneira experimental e divertida. E é legal porque não é só a graça que a gente faz, a gente explica como é que funciona, né? Isso é muito importante. Depois do show de física, em geral, os alunos vão conhecer uma das nossas bibliotecas. A universidade tem várias bibliotecas, só aqui em São Carlos. Nós temos no campus a biblioteca da engenharia, da física, da química, a do campus 2, né? Que nós temos duas áreas aqui, área 1, área 2. Enfim, temos várias bibliotecas, o aluno conhece uma biblioteca. Aí você fala, conhecer uma biblioteca?
É uma Gente. biblioteca. Gente, vocês não têm ideia da biblioteca. A biblioteca aqui tem 3 andares, né? Então, assim, são alguns milhares de Você não pode metros entender quadrados. nada que tem no livro, mas Mas a a biblioteca você vai se maravilhar. Então ela é incrível e brilha os olhos. Então, às vezes o aluno fala, nossa, eu vou gastar com um livro. Eu não sei vocês, né? Até repasso a pergunta. Vocês chegaram a comprar, por necessidade, algum livro na graduação? Eu não comprei nenhum livro. Por necessidade, não. Eu cheguei a comprar porque eu quis. Acho que Isso, você comprou mas o Halliday, né? eu comprei o Usado Halliday ainda. volume 1 usado por R$40. Que é porque você quis, porque é um livro super importante. Um livro que custa, sei lá, 200, eu comprei por R$40 usado, mas porque eu queria ter, sabe? Eu não queria ter que ficar alugando não. Pegando emprestado na biblioteca. Eu quero ter pra mim. Aí eu procurei usado, comprei por R$40. Isso que é um super livro legal. que custa 200, 250. E isso é muito comum. O que você fez vale em geral para todas as áreas. Então, em geral, o aluno da universidade, ele tem um dos auxílios que é o auxílio livro, só que normalmente ele acaba comprando livros que ele tem interesse em ter esse livro ali para consulta, né, sempre. Porque não falta livro. Então, ou ele retira esse livro gratuitamente, é um empréstimo na biblioteca, fica lá um período com esse livro, ou, quando é época de prova, né, que aí o pessoal deixa para estudar na última hora, não sei como é que é, né, aí o pessoal vai lá e pode estudar na própria biblioteca, porque fica um número de X de livros lá, né, reservado para o pessoal que vai e estuda na biblioteca. Então, o legal das bolsas é que o aluno entra na USP, ele tem a possibilidade de ter uma bolsa de ensino, que hoje está em R$500, ou uma de extensão, como essas que a gente falou, do cursinho, do show de física aqui que a gente tá faz. essas bolsas? Hoje está em R$500. Tem a de extensão também, e a PUB tá em R$500? Isso, também está em R$500. É mais do que na minha época. É mais do que a nossa A gente estava esperando vocês se formarem para aumentar o valor. Sabia! Mas o que acontece? Então vamos pôr na ponta do lápis. O cara entrou aqui. Só antes, rapidinho, você falou que tinha 3. A gente falou de ensino. Educacional. Ensino, E a de extensão. Tem Isso, mais aí eu vou um falar ainda. a última agora. Tá. Mas vamos só Calma, pôr Francisco. Respira. É que a gente meio que variou no assunto. Como a ali, gente já falou do valor, vamos pôr na ponta do lápis. O cara entra, ou a mina entra, Vai. né? Tá lá. Preciso de um auxílio alimentação. Vai ter. Então Ok, ele vai, não vai gastar com comida. não vai gastar com comida. Só se for luxo. Aí, Porque, beleza. diga-se de passagem, os lanches daqui de São Carlos são muito grandes e muito bons. E não são tão caros. Né? Isso que é importante também. Você tem lá alimentação. Moradia, você vai ter. Ou você vai morar no alojamento, na moradia estudantil, ou vai receber R$500 de auxílio. Então já na conta. E você vai poder ter uma bolsa dessas vertentes que eu falei, que é ensino, pesquisa ou extensão, que é a pesquisa que eu vou falar agora detalhadamente. Essa bolsa também é de R$500. Então você pode ter, se você não foi morar no alojamento, 500 do auxílio moradia, 500 na conta. da outra bolsa. Dá R$1.000 mais a alimentação. Então é praticamente, né, um salário mínimo ali que você recebe só para estudar. Isso é muito importante. Agora vamos Espera que eu vou fazer umas contas aqui, eu tô achando que tá compensando ser estudante. Tô achando que eu vou voltar a fazer outros cursos. Tá vendo o valor da minha hora-aula na escola tal? Então, Pô, não tá compensando, eu acho. 10 horas semanais nesse projeto aqui, Mas é isso que é legal, né? Essa conta que você brincou, Thiago, imagina o jovem que está saindo do ensino médio. Qual emprego ele consegue pleitear só com o ensino médio? E quanto que deve ser o salário médio dele se ele for para o mercado de trabalho? Nossa, Vai ser inicial o quê? R$1.500? baixo. E ainda podendo estudar com isso. Ou menos. 1.500 ou Então menos, vamos fazer cara. uma conta aqui. Se ele for para o mercado de trabalho saindo do ensino médio, ele vai ganhar R$1.500. Se ele entrar numa universidade como a USP, em que ele tem 2 bolsas dessa e mais alimentação gratuita, ele não gasta com alimentação e ganha R$1.000 de bolsa para estudar. E aí ele abre muitas possibilidades de futuro, muitas portas. Porque quando você faz um curso, você não define a tua profissão. Você fez um curso que abre muitas possibilidades de trabalho futuro, né? Então você pode, por exemplo, ter feito um curso de licenciatura e você, em vez de trabalhar na área dando aula, você trabalha na área de educação, por exemplo, produzindo podcast. Não sei Igual como. no meu caso aqui. Hoje em dia aconteceu. eu não sou mais professor profissionalmente, eu não tô trabalhando com isso,
Mas, sim, eu me formei em licenciatura e tô aqui produzindo tá usando o que você... um podcast sobre educação para alunos. E você usa o seu conhecimento adquirido na graduação para isso, com certeza. Então você tem uma infinidade de profissões, né? Na nossa aqui, que é a educação, você pode ser editor de material didático, escritor, tutor online, professor, você pode abrir uma escola, ou seja, ser um empresário, um empreendedor e assim por diante, né? E a pesquisa, né? Por que eu deixei ela por último? Porque a bolsa de pesquisa, ela tem essas duas possibilidades. Uma é via o programa unificado de bolsas atualmente, em que o aluno vai e pleiteia uma das 3 vertentes e ele vai se aprofundar na pesquisa, mas também existem outras bolsas, outros auxílios financeiros na universidade, em que ele vai ganhar para também fazer pesquisa. Qualquer uma dessas a gente dá o mesmo nome, a iniciação científica. É a famosa IC. IC, exato. É que sabe, se a gente falasse IC, muita gente não ia saber o que é. Exato. Iniciação científica. E o que o cara ou a mina faz na IC, na iniciação científica? Na universidade, principalmente as grandes universidades públicas, se faz muita pesquisa em todas as áreas. Na medicina, na física, na biologia, na computação. Então, você vai desenvolver pesquisa. Para isso, você pode aprender a fazer essa pesquisa, fazendo iniciação à pesquisa, que é a iniciação científica. Aprender a fazer pesquisa é aprender a levantar a bibliografia, escrever um relatório, utilizar coleta de dados, organização, análise e processamento desses dados, seja qual for a área, eu reforço, porque vale para todas. Quando você faz um projeto desse, você pode receber via esse processo que utiliza a renda, que é o socioeconômico, mas você pode fazer iniciação científica também com outras bolsas. Podem ser bolsas da própria universidade de iniciação científica ou podem ser bolsas de agências de fomento. São órgãos que trazem dinheiro para a universidade para ela fazer pesquisa e desenvolver conhecimento, desenvolver tecnologia para que o nosso país cresça. Aí tem a FAPESP no estado de São Paulo, federal, tem a CAPES, o CNPq e outras, né, em outros estados. Então veja, inclusive tem institutos de cunho privado, né, como o Instituto Moreira Salles, o Serra Pilheira, que podem financiar a pesquisa nas universidades também, né? Então eles têm dinheiro lá e eles falam, não, vou alocar uma parte da minha fortuna para fazer pesquisa. Isso que é muito legal. Então, o que é a pesquisa? Você vai para um laboratório e lá você vai aprender a manipular o equipamento, se for o caso, né, de um laboratório de equipamento, você vai fazer a pesquisa de campo, você vai aprender a aplicar o conhecimento que você tem na graduação e estudar além. De novo, acho que isso é bom ressaltar. Tem a ver com o que você está estudando, com o que você está se formando. Exatamente. Então, claro, você está fazendo licenciatura e você fala assim, mas eu estou gostando de um projeto que eu vi um professor fazendo lá, de raios cósmicos. Tem um professor que trabalha com isso. Eu quero estudar a origem do universo. Você pode trabalhar com isso, né? Aí você fala assim, mas tem relação? Sim, porque você está fazendo licenciatura em física, mas você pode fazer uma pesquisa em física também. Mas eu estou fazendo licenciatura em física, será que eu consigo um projeto em outro lugar? Consegue. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos projetos de extensão que a gente precisa, por exemplo, tratar dados. Tem muitas informações. E normalmente eu abro uma pesquisa, pode ser uma pesquisa em iniciação científica, que eu trago um aluno de estatística, de ciência de dados, que são esses cursos que recebem muitos dados, o aluno sabe tratar esses dados, especialmente tratamento computacional. Então você vai lá na farmácia e você não dá o teu CPF? O que eles fazem com esse teu CPF? Ele tem a tua capivara lá, né? Então ele sabe tudo, sabe até o tamanho da tua cueca. Por quê? Porque em todo lugar você vai deixando esse rastro. E esse rastro, ele vale ouro. Então hoje, principalmente, né? E aí quem assistiu o Dilema das Redes sabe, né? Eu recomendo esse filme. Se o produto é de graça, é porque o produto é você. Então, se você está ali na rede social e você não está pagando para usar ela, é porque você tem algum valor para a rede social. Então, a sua informação vale isso. E quem trata e trabalha com esses dados? É algum profissional. Por exemplo, o cientista de dados, quem fez computação, estatística e assim por diante. Então, veja, tudo que está na nossa vida, na nossa sociedade, tem alguém ou um grupo de pessoas por trás. E você aprende a aplicar conhecimento e desenvolver novos conhecimentos fazendo iniciação científica. E isso é o que te faz diferente quando você se forma. Vocês dois têm o mesmo diploma que o meu,
Só que a minha trajetória, eu fui fazendo projetos que foram delineando o meu perfil profissional. Então, às vezes, você fez um projeto em que você aprendeu a editar vídeo, que você aprendeu a organizar atividades, e de repente isso vai ser útil para o seu futuro ou para aplicar em outro contexto. Então, tudo que você faz forma você como um profissional diferenciado. E a empresa que você vai dar o seu diploma lá e bater na porta pedindo emprego, ela vai olhar para isso. Quem é você além do seu diploma? Quando eu cheguei lá no Objetivo, foi justamente isso. Eu era um cara, eu me formei em 2019, em dezembro. Janeiro de 2020, eu tava lá, batendo na porta deles, sabia que precisava de professor pra pedir emprego. Legal, dei uma aula teste, eles gostaram. E qual que é a sua experiência profissional? Que experiência profissional eu tinha? Eu não tinha nada que comprovasse. Não, mas eu não tinha nada no sentido, eu nunca trabalhei numa escola. Ninguém nunca me contratou. Você não tinha registro em carteira? Eu não tinha nem carteira de trabalho. Mas eu nunca. Mas aí, o que eu falei? Aí eu já tinha dado aula no cursinho popular, eu já tinha dado aula por esses projetos. Então, assim, isso foi um meio de eu demonstrar que, eu já sei dar aula, eu sei como lidar com uma sala de aula. Além, claro, eu dei uma aula teste, ela gostou tudo. Você, inclusive, escreveu um material no Eu escrevi o material do cursinho e, através disso, lá tinha professores que trabalharam, que estudaram aqui, na USP, que trabalham lá no Objetivo hoje. E ela perguntou pra eles... tal pessoa, através dessas pessoas, contactaram pessoas daqui e essas pessoas falaram de mim, não, ele é responsável, ele é responsa, ele sabe o que tá fazendo. Então, basicamente, graças a essas extensões que eu fiz, graças ao extra que eu fiz, eu consegui. Hoje eu tô empregado e tá dando tudo certo. Pede o patrocínio da escola aí pro podcast. Tá valendo, hein? A gente vai Objetivo, patrocina nós. Espera lá que a gente vai. Inclusive, a gente tinha uma professora, lembra da Miriam? Sim. Ela falava, diploma qualquer faculdade dá. Seja pública, seja privada, qualquer faculdade vai te dar o diploma pra você trabalhar depois. A diferença é o que você vai fazer aqui. Exato. E é isso que uma universidade pública, ela oferece a mais do que a maioria, não todas, das universidades particulares. É isso mesmo, é isso. Então, essa vivência, essa experiência, essa diversidade que você tem na universidade é o que te enriquece, é o que te faz diferente. E você matou, né? A pau. O que vai fazer você diferente no mercado de trabalho? É a tua trajetória. Se você fez uma universidade privada, vale o mesmo. Vai atrás, procura, né? Faça estágio. Tem vários tipos de estágio. Tem o estágio curricular que é obrigatório, não remunerado. Tem o não obrigatório que você pode receber ali um pouquinho, né? O vale rolezinho. Mas veja, não importa. Tudo que você fizer durante sua graduação vai contar depois pro profissional que você é. Não é uma linha no currículo. Não faça para pôr uma linha no papel. Faça para aprender. E é isso que faz diferente. Então, quando eu falei lá do professor que desenvolveu equipamento para tratar osteoartrose, por exemplo, lá, a doença... Foi um exemplo real aqui. É um exemplo real. De física. Exato, por isso que eu usei esse exemplo. E eu participei dessa pesquisa, eu era um físico atuante nessa pesquisa, a gente publicou artigos. E nessa equipe tinha eu como físico, tinha uma terapeuta ocupacional, tinha uma fisioterapeuta. E aí o que é legal? A fisioterapeuta estava na graduação. O que ela fez? Ela aprendeu a tratar paciente. Então ela não esperou o estágio em fisioterapia. Ela estava ali com um projeto de iniciação científica, coletando dados e tratando o paciente ao mesmo tempo. Então olha que legal, né? Então você tem essa experiência. Então eu falei aí da área de saúde, a gente falou de educação, mas isso vale, por exemplo, para a clínica jurídica ou para atividades extra, que vai ser o tema aí de outro podcast, não de hoje, mas que você sempre vai estar aprendendo e adquirindo esse conhecimento e essa experiência. Isso é o que constrói você como o profissional e que vai te levar para o futuro. Cara, olha que fechamento bonito. Você viu? Isso vai virar um corte depois. Vai ver lá no Instagram cortezinhos. Cortezinhos. Cara, então, Herbert, resumindo. A faculdade, ela oferece auxílio alimentação, auxílio moradia. Além disso, tem o Programa Unificado de Bolsas. O PUB. Que aí ele pode conseguir bolsa em projetos na área de ensino, na área de extensão e na área de pesquisa. Então, assim, você, aluno de ensino médio, está ouvindo esse podcast, tem interesse em entrar na faculdade, essas são as formas que a faculdade oferece para ter você aqui, né? Para você poder ter uma forma de se sustentar e continuar aqui estudando na faculdade e trazendo resultado para a sociedade. Isso. Cara, e aí eu volto num ponto que é o fundamental.
Como tem isso e é independente do curso, corra atrás do seu sonho. Eu ia falar justamente isso agora. Roubei a sua frase. Volta porque você falou do sonho. É isso, tudo volta no sonho. Você vai ter uma trajetória que no começo você pode falar assim, eu vou pro mercado de trabalho, às vezes eu vou conseguir, eu começo ganhando um pouquinho menos, depois eu vou ganhar mais do que as bolsas. A graduação, a gente falou, leva 4 anos para eu me formar, vale a pena? Vale muito a pena, te abre muitas portas, muitas possibilidades, e você pode até, às vezes, atuar em outra área que você nem imagina. Então você foi fazer engenharia e depois você se descobriu na universidade, num projeto social, e você foi dar aula num cursinho, por exemplo, e virou professor. Isso é muito comum, gente. O que eu já ouvi de história dessa. Não é? Porque a pessoa começou a fazer aquilo, ela falava assim, eu não quero ser professor. Mas ela foi num projeto social, estudando lá na graduação, fez isso, se apaixonou e falou, é isso que eu quero, não é? Né, Edu? Já ouvi falar em professor de engenharia que foi dar aula, se apaixonou e hoje é professor de literatura. Nossa. Formado em engenharia. Tem um amigo que é médico, formado em medicina e dá aula de redação. Então, veja, não importa, o importante é você correr atrás do seu sonho. E, de repente, de novo, esse sonho, você não tem prazo de validade para você tomar essa decisão. Então, se você não decidiu ainda, fique tranquilo. O que eu recomendo, que eu falo nas minhas palestras, nos cursos, descubra os melhores meios para você conhecer os cursos. Só a USP tem mais de 180 cursos. Nossa! Então, veja, como é que eu vou saber? Às vezes você nem sabe que um curso existe e você pode ter um baita match ali com aquele curso, você fala assim, nossa, eu descobri, isso foi feito para mim. Então você tem que ir atrás. Então procura a lista dos cursos que existem. Com a pandemia, a Universidade de São Paulo fez feira de profissão virtual. Por isso, você tem vídeos de todos os cursos hoje online no site da universidade, tá? Então depois aí o pessoal vai editar, eu vou pedir para pôr um linkzinho direto lá. Aí bota lá para os vídeos dos cursos. Vejam grade curricular. Você fala assim, nossa, eu amo engenharia. Eu quero ser engenheiro. Aí você fala assim, mas eu não curto matemática. Será que combina? Será que combina? Então você vai olhar a grade curricular, né? Então o que é a grade curricular? É a lista das matérias que você vai estudar. E o mais legal é que tem umas matérias lá com nome muito louco. Né? E aí a gente dá apelido pra esse Strufunk, né? Estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio. Aí você fala, o que você aprende no Strufunk? Vamos ver se você lembra. Eu não lembro. Strufunk, você vai aprender toda a parte da legislação. Então olha lá, quando você clica no nome da grade curricular, aparece todos os tópicos que você vai aprender e até o nome dos livros e os materiais que você vai usar. Então é muito legal. Grade curricular é um documento que vai te ajudar a fazer a escolha profissional. Gente, não deu tempo de escolher durante o ensino médio? Não tem prazo para você voltar a estudar, para você continuar correndo atrás do seu sonho e para você desenhar o seu sonho. Se você não se descobriu ainda, não tem problema. Às vezes você vai se descobrir. E se você não se descobriu fazendo um curso superior, você pode se descobrir fazendo um curso técnico. E isso é legal também, gente. O importante é estudar. No Brasil, em torno de 11% dos jovens apenas fazem curso técnico. Nos países componentes, né, da OCDE, esse número gira em torno de 35%. Falta mão de obra, gente. Tá todo mundo aí falando, nós estamos com um desemprego gigante. Tem desemprego gigante, mas tem muitas áreas que não estão conseguindo contratar, porque não tem gente formada. Então procurem as universidades, procurem os cursos técnicos, tem muito curso técnico gratuito também, tá? No estado de São Paulo tem o Centro Paula Souza, que estão as ETECs. Você tem o Senai, o Senac, né? O Senac é privado, mas tem cursos, tem possibilidade de bolsa, assim como na universidade, para você estudar de graça, sem pagar nada. Então acho que o legal é o seguinte, vá pesquisando, vá se conhecendo e vá conhecendo o que existe. Não tem como eu escolher uma profissão que eu nunca vi. Eu fui um aluno de escola pública. Eu vivi na escola, então uma profissão que era comum pra mim era o professor. Eu até acho que eu virei professor porque é a única profissão que eu conhecia que eu olhava assim e falava, é isso. Cara, você já viu engenheiro de petróleo? Não tenho nem ideia. Então, se você não for atrás pra saber que isso existe e como é que funciona, dificilmente você vai escolher essa profissão, porque você nunca viu um cara desse na vida, né? Então...
Inclusive, uma ideia aqui do podcast Vida Estudante também é fazer a vertente profissões. A gente quer Da trazer gente a galera. justamente trazer aqui profissionais de diversas áreas diferentes e fazer um episódio com cada um justamente para conhecer sobre o curso, sobre a profissão, sobre as oportunidades do mercado de trabalho, várias coisas. Igual você falou, engenheiro de petróleo. Não faço O que é isso? Então, Vamos trazer alguém e conversar. E aí? você vai lá no supermercado, tem um biscoito ou uma bolacha nova lá. Pra mim é bolacha, tá? Os carioca aí usam biscoito. Mas, gente, tá lá. O que você faz? De onde saiu isso? Quem criou? Quem inventou esse sabor novo? Tem engenheiro de alimentos, tem o químico, tem um monte de profissões legais. Por isso que tem que buscar o seu sonho. Esquece o salário. Se você fizer bem feito, você vai ter um bom emprego, você vai ganhar o suficiente para viver. E o legal é o seguinte, é você viver bem, ou seja, viver feliz. É isso. Fazendo o que ama. Esse é o ponto. Sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter muitos degraus para você subir. Se você falar assim, eu amo física, que é o curso nosso aqui, mas vai ter matéria na física que você vai falar, essa eu odeio. Nunca vai ser 100%. Nossa. E como vai ter? Sempre vai ter. Tenha certeza. Ou vai ter aquele professor que você não se deu bem, mas vai ter aquele que você se deu muito bem. Gente, em tudo, isso vai continuar. Você terminou o ensino médio, vai continuar. Mas o legal é, escolha uma coisa que te dá prazer de fazer. Eu acho que esse é o ponto. Senão, vai ficar muito pesado, né? Você estudar pra uma coisa que você... Não é aquilo que você almeja. Não é aquilo que te faz feliz. Feliz. É isso aí. Excelente. Eu arrepio, gente. Olha. Olha só. Não tem outra palavra pra descrever esse episódio do podcast. Excelente, cara. Muito bom. Herbert, você tem alguma página que você tem interesse em divulgar, que você gostaria que as pessoas conhecessem, quer falar aqui? Olha, como você falou, eu coordeno vários projetos, eu não tenho uma página minha, né? Eu tenho as páginas dos projetos que eu coordeno, tá? Eu vou deixar depois o link, então, para vocês, se der para colocar ali nos geradores de caracteres, né? A página do Programa Universitário por um Dia, que eu acho que dos projetos todos que a gente tem, é um dos mais legais, porque o aluno pisa na universidade, vivencia, e sai daqui com os olhos brilhando. Fala, nossa, ali eu acho que eu vou encontrar alguma coisa que eu quero fazer. Legal. Então esse eu acho que é um projeto que eu gostaria de dar destaque. Tenho vários outros. Nós temos programas de iniciação científica júnior. O aluno vem para cá fazer iniciação científica, só que já ainda estando no ensino médio, para começar a aprender isso. Então tem vários projetos, mas eu vou deixar essa como destaque. Lá também eu deixo um link para contato comigo e eu agradeço o convite de vocês. Parabenizo pelo podcast, Muito show obrigado. de bola, Obrigado. tá? E parabéns também pelos profissionais que vocês são hoje. Eu acho que os professores de vocês e a universidade também é muito boa, viu? A melhor do país. É isso aí. Então, muito obrigado, Herbert, por participar aqui do podcast Vida de Estudante. E para encerrar, meus queridos, acabou o café! Acabou o café. Acabou o café. Cadê o café? Acabou. Cadê?